E aí, pessoas do meu YouTube, como que vocês estão? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, trouxe um assunto super diferente, super completo para todo mundo que quer fazer a primeira viagem internacional e não sabe por onde começar. São vários itens importantes, vários detalhes, tanto na parte da organização, do planejamento da sua viagem, quanto também na parte de você precisa juntar o dinheiro para viajar. E a gente sabe que viagem internacional não é tão barato. Então eu trouxe várias dicas com uma convidada super especial e que entende muito desse assunto. Então eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo a minutagem de cada assunto que a gente abordou para você ir diretamente no assunto que te interessa. Assim fica muito mais fácil e muito mais organizado. Espero que vocês gostem e roda a vinheta. Pronto, já estamos ao vivo? Estamos aqui já com o link diretamente da Europa. Queria. Estou aqui com a Eloá Manzoli, uma participação muito especial para gravar esse conteúdo, que tem tudo a ver com o assunto. Então a Elo, ela já conheceu mais de 10 países, ela já foi cast member na Disney, e ela também é dona do Instagram Carimbando o Passaporte. Vou deixar o arroba aqui para vocês na tela. Tem bastante conteúdo sobre viagem, então é um prazer ter você aqui para a gente conversar um pouco sobre como planejar a primeira viagem internacional, como poupar dinheiro, como fazer esse sonho virar realidade, certo? Certo, isso aí. Queria agradecer pelo convite, porque é um assunto que eu gosto de falar muito. E o pai é meu amigo há alguns anos já, e a gente adora falar sobre isso. E é muito bom ajudar as pessoas a realizarem esse sonho aí de viajar. Às vezes a pessoa só precisa de um norte, porque a vontade está ali dentro dela. Então vou adorar falar sobre isso. E sobre o seu canal do Instagram, sobre conteúdo de viagem que geralmente você Eu compartilha gosto, lá. né? Tá, então, o Carimbando Passaporte é um Instagram totalmente voltado para viagem, né? Eu fiz esse Instagram porque eu fiz um mochilão com 5 amigas para a Europa e a gente fez 7 países em um mês, praticamente. E eu tinha fotos pra caramba. E dica, né? Muita dica, muita coisa legal. Eu falei assim, eu não vou encher o meu Instagram de fotos, porque as pessoas não aguentam mais ver minha viagem. Mas se eu fizesse um Instagram realmente voltado para isso, né? Talvez ela pudesse postar o que eu quisesse. Uhum. Então surgiu bem depois da viagem, foi em 2018, e eu comecei a postar as fotos que eu tinha e as pessoas começaram a se interessar. Não é muito grande, na verdade é um hobby, mas por ter tanta foto, gostar de editar foto de viagem, vídeos, eu também gosto de fazer vídeo de viagem, estou sempre com a GoPro e acaba a viagem, todos os meus amigos ficam assim, tá, e agora? E o vídeo? Então é isso, então vocês vão lá depois e segue lá pra acompanhar. Sigam, tem fotos incríveis de vários países. Verdade. E os seus vídeos também, bota lá o link na bio para o pessoal ver os vídeos, são muito bem produzidos. Bom, é isso. Então vamos ao que interessa. A parte a parte mais difícil, mas mais prazerosa, né, que é o planejamento, como se planejar para tudo isso, para a gente conseguir realmente realizar tudo que a gente quer. Você tinha uma técnica, né, de 3 perguntas, como que é? Isso, eu sempre penso assim. Eu uso 3 coisas: o pra onde, o quando e o como. Porque assim, viajar a gente quer pra tudo quanto é lugar, né? Se abrir minha pastinha de Pinterest de coisa, eu tenho viagem pronta, roteiros prontos. Mas Já tem assim, às 15 vezes destinos já planejando, né? destino pronto. Então, a primeira coisa eu acho que é pensar pra onde, né? Pra onde eu quero ir. Da lista que eu tenho, onde que eu tenho mais vontade agora, e focar no onde você quer ir. Depois que você decidiu onde você quer ir, é quando, né? Então, vai coincidir com algumas férias suas, ou você tem alguma data específica porque você quer ir, tem algum evento na cidade, no país que você vai, que você queira. Então, decidiu quando, decidiu onde, decidiu quando, aí é como, né? Porque você precisa entender como você vai planejar, decidir um ano, daqui um ano eu vou. Como eu me planejo nesse um ano? Como eu junto esse dinheiro? O que eu faço para eu conseguir daqui um ano estar lá exatamente no lugar que eu quero? Então eu sempre penso nesses 3 passos para me organizar melhor e aí cada passo eu destrincho para conseguir planejar com mais certeza. E também dentro dessas 3 perguntas, eu acho que uma outra coisa muito importante que a pessoa precisa lembrar é quanto tempo vai durar essa viagem dela. Então vai influenciar também muito no valor que ela vai precisar reservar para fazer essa viagem, né, de uma forma geral. Porque 10 dias é muito diferente de um mês, né? Então tudo depende, né? De quanto você tem disponível, quanto tempo, às vezes é férias de 10 dias, às vezes é um mês,
Às vezes o dinheiro que você tem não dá para fazer um mês, mas dá para fazer 10 dias, então depende muito. Então tem que pensar, tem que considerar tudo isso. Isso. E definindo todos esses detalhes, eu acho que outro ponto muito importante é o nível da viagem que ela vai fazer, né? Digamos, quantas estrelas vai ter a viagem dela, né? Então, ela quer fazer uma viagem econômica, um mochilão, uma coisa mais roots, com os amigos, de repente, ou uma viagem sozinho para se encontrar, ou ela quer fazer uma viagem moderada, poder gastar um pouco mais, poder ir mais em alguns restaurantes, de repente, provar a culinária local, ou vai ser uma viagem VIP, que ela vai ficar num hotel super incrível, só comer em restaurante. Então, uma coisa muito importante também para você conseguir se organizar e planejar quanto você vai precisar para fazer essa viagem, né? Porque o seu tipo de viajante influencia muito no seu budget, no budget da viagem, né? Então, você pode ser o mochileiro, você pode ser o moderado, ou pode ser o VIP. Você quer, vamos supor que faz muito tempo que eu tô desejando essa viagem, mas eu tô cansada, eu quero uma viagem tranquila, eu quero ficar no hotel tranquilo, mas eu quero gastar mais por isso. Ou não, ou eu quero gastar pouco de hospedagem, quero ser uma viagem mais diferentona, mais mochileira. E você não necessariamente precisa ser um tipo de viajante em todas as suas viagens. Você pode dar uma variada. Uma viagem você faz um tipo mais mochilão. É até legal conhecer outros tipos, né? Sim. Ser diferente em cada tipo de viagem. Ou essa viagem eu quero investir um pouco mais, ostentar mais no sentido de vou ficar em lugar bom, vou comer comida boa. Então, depende muito. E isso influencia muito o seu tipo de viagem. E o quanto você vai gastar. Com certeza. Também uma outra coisa que influencia muito como será a sua viagem é em que época que você vai. Então é importante você pensar, você vai em baixa temporada, alta temporada, isso vai influenciar diretamente no valor que você vai gastar durante a viagem. Sempre em alta temporada, geralmente quando é alto verão nos países, você vai pagar mais por hospedagem, você vai pagar mais para se alimentar, até mesmo os pontos turísticos podem ser mais caros, né? Então é uma coisa muito importante e também a época que você está indo, é uma época, como que é o clima nesse lugar? Você vai conseguir turistar tranquilamente se tiver muito frio, por exemplo? Então é sempre bom pesquisar todos os detalhes sobre a cidade, o país que você está indo visitar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não viajo em alta temporada. Ano Novo? Nunca. Natal? Também não. Porque são épocas, assim, até feriados muito importantes, né, que todo mundo viaja nessa época. Todo mundo vai fazer a mesma coisa, vai ter muita gente, vai ter fila, talvez você fique irritado, que pode acontecer com, né, é bem certo. Pode ser que esteja tão lotado que você não consiga ver. Então, eu acho assim que eu prefiro pagar um pouco mais barato em épocas e eu também tenho essa disponibilidade, né? Porque eu escolho o mês que eu posso tirar férias. Tem empresas, na verdade, que você só pode tirar em dezembro. Então, por eu escolher, eu prefiro escolher sempre uma época mais tranquila, média temporada, não também baixa temporada, que vai ter bolas de feno no lugar que você vai, né? Também não. Mas é muito importante, feriados, assim, às vezes você vai para, sei lá, vai para um país que lá nessa época é super feriado, super lotado, precisa também se ligar nessas datas, né? Porque às vezes não é feriado pra gente, mas pode estar sendo feriado lá e lotado do mesmo jeito, né? Então é importante pensar nisso. Com certeza. Uma outra coisa muito importante para você pensar também quando você for sair do país, lembrar que para sair do país você precisa de um passaporte na maioria dos casos. Em que casos, até hoje, 2020, que a gente está gravando esse vídeo, não precisa? América do Sul. Então, existe um acordo entre todos os países da América do Sul que as pessoas conseguem visitar esses países somente com um RG. Se você tiver com sua identidade, você consegue entrar, quando você chega no aeroporto do seu destino, você vai conseguir só com o seu RG passar na imigração. Porém, se você vai para outros continentes, ou América Central, América do Norte, você vai precisar fazer um passaporte. O passaporte, como que funciona? Você vai precisar entrar no site da Polícia Federal, ver as unidades, ver qual que é a mais próxima de você, agendar uma visita, ir lá, preencher o cadastro que eles pedem. Então é uma coisa bem complexa. Vou deixar um passo a passo aqui na descrição do vídeo. Tem bastante coisa na internet sobre isso. Então você entra lá, você vai ter tudo detalhado. Por que é importante pensar nisso com antecedência? Porque geralmente é um processo demorado. Então, muitas vezes você vai acabar tendo que
ou pode acontecer um atraso na entrega do seu passaporte. E se estiver muito próximo da data da sua viagem, isso pode ser um problema tremendo, pode acabar com a sua viagem, com seus planos e com tudo que você já gastou até o momento, né, Lu? Eu acho que assim, documentos no geral, passaporte, visto, às vezes você precisa do RG, por exemplo, só que seu RG não está em dia. Você vai para América do Sul, só que seu RG é aquela sua carinha de criança de 10 anos. Não, gente, RG também tem validade. Muito bem lembrado. Então, vou para o Chile, que seja, seu RG está atualizado, dá para reconhecer você ali, cara crachá, se ele pegar o seu documento. Eu já tive documento que eu fiquei usando muito tempo e que eu tinha cara de... era criança. Não pode. Então, atualizar o RG, ter o passaporte em dia, e o visto, às vezes carteira de vacinação, alguns países pedem, né, que você tenha algumas vacinas em dia e pede que você comprove na entrada do país. Então, sempre procurar que tipo de documento eu preciso para esse lugar que eu vou viajar, e isso é o primeiro passo de tudo. Precisar com os documentos em dia, porque senão é perrengue na certa. Exatamente. E falando ainda de documento, é até importante, dependendo do país que você for visitar, faz uma coisa que vai parecer extremamente uma organização exagerada, mas não é, e vai, em muitos casos, salvou pessoas de serem barradas de entrar no país, que é você levar uma pastinha ou todos os papéis juntos de o valor que você está levando de dinheiro, porque muitos países pedem para ver ou saber quanto você está entrando de dinheiro no país, para saber se você pode se manter naquele país no espaço de tempo que você vai ficar lá. A questão da vacina, a questão do passaporte. Se você trabalha, leva uma carta provando que você tem um trabalho no Brasil, porque na hora que você passa na imigração, é uma roleta russa. A gente pode ser uma pessoa que fala assim, oi, bom dia, tudo bem? Carimba, e você passa. E pode, de repente, começar a te fazer 1000 perguntas, até a cor da cueca que você está usando, eles podem perguntar. Exato. Então, Aquela coisa, tenham em mãos esses documentos. A pastinha é essencial. Eu sou tão organizada na parte da pastinha que para viajar eu faço a pastinha, vai as 4 pessoas da minha família, eu faço a pastinha dos 4, eu coloco post-it do tipo hotéis, dinheiro. Então, na hora, se a imigração pergunta, eu tenho onde vai ficar? Papel aqui. Eu tenho tudo, entendeu? E eu sei de situações que acontecem realmente problema se você não sabe as informações de cabeça. Aconteceu comigo numa viagem em família e a pasta com todos os documentos ficou com a minha mãe e meu padrasto passou na imigração sozinho e ele não tinha os documentos ali na mão, endereço do hotel, o quanto de dinheiro, e ele se enrolou ali e na hora acharam muito suspeito, pegaram ele e levaram ele pra salinha. Perrengue na certa. Tenha os documentos em mão e não passe por isso. Porque na hora te dá muito nervoso, então talvez falte o que falar. até pela língua, né? Comprovar. Exatamente. Então, evita, né? Evita. Tem coisa que é bom evitar, né? Sim. E também outra coisa que é importante você ter é o visto. Da mesma forma como o passaporte, você não precisa de visto para entrar em alguns países, como a América do Sul. Você não tem, né, necessidade de apresentar um visto pela parceria que foi feita entre os países da América do Sul. Mas existem alguns países que se você não tiver visto, você vai chegar lá no aeroporto, na hora de passar na imigração, eles vão te mandar de volta. Então pesquise sobre o país que você vai. A Europa, eu sei que existe um acordo entre os países da Europa com o Brasil, que até 3 meses você não precisa de um visto. Você pode entrar como turista e ficar lá durante esse tempo. Lógico que provavelmente a chance de te perguntarem na hora que você entrar sobre passagem de volta, o lugar que você vai estar hospedado e também o dinheiro que você tem para se manter durante o período. Então, por isso é sempre importante ter todos esses comprovantes, né? Tem isso. Os Estados Unidos precisam de visto, o Canadá precisa de visto, os países da Europa não precisam de visto. Então, assim, para onde eu vou, quais documentos precisam? O visto é a outra coisa que você precisa se preparar com antecedência. Os Estados Unidos é chatinho de tirar visto, tem outros países que também são. Então, você se informar bastante, tem a opção de você fazer com uma empresa especializada. Eu nunca fiz, sempre fui na sorte, nunca aconteceu nada, mas assim, ou você se mune de informações, ou você peça ajuda para alguma agência, né? Paga um pouquinho mais caro para não passar perrengue depois, mas faz todas as etapas, depois tem a etapa que você vai para o consulado, na entrevista. Então, tenta fazer isso da melhor maneira possível para diminuir a chance de erro, né? Exatamente. E, assim, depende muito do governo. Depois do governo do Trump, piorou a situação de tirar visto americano, por exemplo. Então, tá mais
criterioso. Então, vamos tentar fazer da melhor forma para que não ocorra nenhum tipo de problema, né? Com certeza. Sobre o passaporte e a parte dos vistos, eu vou colocar visto considerando visto para os Estados Unidos, que é um pouco mais complexo, um pouco mais chatinho. Vou colocar um passo a passo aqui para vocês, tanto do passaporte, como que tira, como que é, e também para o visto dos Estados Unidos. Vou colocar aqui na descrição do vídeo. E falando ainda sobre a parte até acho que o primeiro contato, às vezes, que você vai ter com a língua vai ser passando na imigração. Então, tanto passando na imigração, quanto chegando no aeroporto, você vai precisar pegar um táxi ou pegar um transporte público, ou durante o tempo que você vai ficar lá num ponto turístico que você vai visitar, ou se você precisar pedir ajuda de alguém na rua, é importante você sempre falar, ou você tiver um conhecimento básico de inglês, né, Elo, que geralmente a maioria dos países as pessoas falam, ou saber pelo menos a gramática básica das expressões básicas, as coisas que você precisa, as essenciais que você precisa saber no idioma do país que você está indo. Porque também ajuda muito a você não passar uns certos perrengues, né? Eu acho assim, país você vai falar o quê? Sabe falar isso? Não. Ou sim, maravilhoso, parabéns pra você. Vai ser incrível. Se não sabe, também vai ser incrível, só que você precisa dar os seus jeitinhos para você conseguir sobreviver ali naquela situação, né? Eu acho que assim, não são todos os países no mundo que falam inglês, mas a maioria dos países, apesar de não ser a língua principal, né, as pessoas falam inglês. Então, se você já fala um pouco de inglês, já é um meio caminho andado, né? Porque você vai conseguir se virar em algumas situações. Não fala? Vamos ali, né, aprender frases básicas, cumprimentos, como pegar um táxi, para você não ficar totalmente descoberto em questão de língua, né? E às vezes você vai para um lugar que, por exemplo, a França é um lugar, né, que eles são muito chatos com a língua inglesa, eles têm um pouco de preconceito. Então todo mundo fala, tem hora que é mais fácil lá falar português mesmo do que o próprio inglês, porque eles podem ser até um pouco ruins com você. Então vai para a França, inglês não vai dar, e é só inglês que você fala, tenta algumas palavrinhas, algumas expressões que vão te ajudar. Eu acho que você estudar um pouquinho nunca é demais, né? Principalmente se for te ajudar nessa hora desses perrengues aí por não saber falar a língua. Com certeza. E o básico não é difícil de aprender, né? Não é um esforço tão grande que a pessoa vai fazer. O esforço do planejamento da viagem vai ser muito maior do que esse. E até tem uma história muito boa disso. Eu fui numa viagem em família. Ai, gente, o meu padrasto é engraçado demais pra isso. Porque ele sabe todos esses cumprimentos, essas palavrinhas e tudo mais, que eu acho que na hora ele fica muito nervoso. Então a gente tava num parque nos Estados Unidos e ele pisou no pé de uma mulher. E na hora ele ficou muito nervoso, ele pisou no pé, ao invés de falar sorry, desculpa, ele thank you. Então, assim, é uma piada que a gente leva pra vida inteira, entendeu? Você quer virar meme? Não quer virar meme? Então vamos fazer umas palavrinhas, apesar de ele saber, no caso dele foi porque ele ficou nervoso, né? Mas tudo pode acontecer. Então vamos aprender umas coisinhas, vamos tentar ficar calmo nas horas, porque senão a gente faz virar meme mesmo. Com certeza. É engraçado. Outra coisa muito importante também que não pode faltar, você levar o comprovante, levar os dados e fazer antes de sair, aqui no Brasil, é o seguro viagem. Não viaje sem o seguro viagem. Tanto por questão da parte de sua saúde, o que pode acontecer um super perrengue com você fora do país, quanto na parte de passagem aérea, quanto na parte de bagagem, qualquer tipo de problema que você tiver durante a viagem, o seguro viagem, que geralmente é uma empresa que ela vai estar disponível para você geralmente 24 horas, então é uma coisa que ajuda muito. E acho que você também tem até uma experiência sobre isso, né, Lu, para compartilhar. Eu aprendi depois de muito tempo, na verdade, eu nunca deixei de viajar sem seguro viagem, mas depois que eu tive experiências que eu precisei, eu acho que assim, não tem como ficar sem. Porque a gente tem que partir daquele princípio. Acontece coisas que a gente não está prevendo. Então, imprevistos acontecem, a gente não consegue controlar tudo, principalmente quando a gente está fora. Então, um apêndice pode sim estourar. Ele não vai te avisar, viu? Meu apêndice vai estourar daqui a pouco, você não pode estar fora. Não, isso não vai acontecer. Ou você pode passar mal. E caso você não esteja preparado com o seguro viagem, é muita dor de cabeça. E eu tenho um exemplo de muita dor de cabeça
que eu passei. Eu estava nos Estados Unidos, quando eu trabalhava lá na época, num parque da Disney, num dia de folga, e eu passei mal, desmaiei. E aí fui pro ambulatório lá, só que aí eu tava com pressão muito alta, começou a acontecer um monte de coisa atípica, me colocaram numa ambulância e me levaram pro hospital. Eu tive que ficar lá internada umas 4 horas mais ou menos, fazendo exame, essas coisas. Na hora que eu estava bem, saí, fui fazer o check-out lá no hospital, e a moça simplesmente falou assim, toma sua conta. Eu, conta? Que conta? Eu tenho seguro? Ela falou assim, seu seguro não é compatível com esse hospital. Eu, quê? Não? Como assim? E minha conta tinha dado $5.000 em alguma coisa. Eu entrei em desespero, eu falei, minha filha, eu vou cair aqui dura de novo, você vai ter que me colocar ali dentro. Comecei a ligar pra minha mãe começou a ficar desesperada, e falou assim, quem tem $5.000, né? Essa é a questão. E foi um super perrengue, mas eu tinha o meu seguro-saúde. Aconteceu que na hora, aconteceu um problema de informações, o seguro falou que não pagava, mas na verdade pagava. Foi um erro do seguro. Enfim, foi um perrengue que, assim, eu não desejo pra ninguém, passei muito nervoso na hora. E eu fico pensando, o seguro resolveu depois, ele pagou. E quem não tem? Quem não tinha e passar por isso, tem que realmente pagar os $5.000, porque você pode até sair do hospital, mas a conta chega no seu endereço do Brasil, tá? E você precisa pagar. Então, assim, imprevistos acontecem. E eu acho que precisa de seguro-saúde, seguro-viagem. Pode acontecer com a sua mala quebrada. O seguro te cobre, te ampara em todas as situações. E eu não pego nem básico, tá? Eu pego um moderado, porque eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa. E é o tipo de coisa que você paga pra não usar. Espero que não use, mas paga. Exatamente. É muito importante. Você, de repente, tem até a passagem cancelada, né? Imprevistos, coisas que você não está esperando. E aí, com o seguro, você tem esse respaldo e pode ir mais tranquilo, porque realmente, né? Países como o Brasil, que tem um sistema de saúde gratuito, como o SUS, por exemplo, são muito poucos. A maioria dos países não existe isso. Então, você vai lá, sei lá, tá resfriado, precisa passar no pronto atendimento. Você provavelmente já vai pagar, sei lá, $500 só disso. Então, é uma coisa que vale muito a pena, porque geralmente é o quê? Os 300, R$ 400, né, Elô? Hoje em dia, né, 2020. E até assim, depende da quantidade de dias que você fica. Então não é um valor que você vai falar assim, nossa, vai mudar minha vida. Não vai, porque você inclui nos gastos da viagem como um gasto necessário. Né? Sim, e é um dos menores gastos, né? Exato, você tem que pensar que se der algum problema, você não vai pagar R$ 300. Vai ser muito mais. Assim, muito dinheiro, entendeu? Então é aquele gasto que tem que ter e você espera que não use, né? Exatamente. Outro ponto também muito importante é o câmbio. A maioria dos países, né, você tem que levar um dinheiro já com você e um dinheiro ou num cartão viagem ou depositado numa conta para você usar lá. E é uma moeda diferente, então é sempre bom você estar de olho na cotação do câmbio daquela moeda do país onde você vai, para você também se planejar, ver quanto você vai precisar levar por dia. A gente vai chegar nessa parte no cálculo dos valores que você vai precisar por dia. Então é muito importante e dependendo do valor do câmbio, se você conseguir pegar um câmbio bom, você consegue economizar muito dinheiro. Depois que eu descobri uma coisa assim, pra mim, mudou minha vida na questão de viagem, que foi a Western Union. Tanto a Western Union como a TransferWise. A Western Union, ela tem no mundo inteiro, são vários tipos de caixas eletrônicos, em que você consegue, por exemplo, por um aplicativo, depois a gente coloca aqui, eu tenho uma pastinha de viagem, é esse aplicativo aqui, Western Union, e você vai fazer antes de viajar. Ele tem como você enviar ou receber dinheiro. Você põe em enviar dinheiro, você coloca a quantia lá, e fica muito mais barato. Você vai pagar uma transferência, e como ele cobra no câmbio comercial e mais uma taxa, fica mais barato do que você comprar numa casa de câmbio, por exemplo. E aí, chega lá no país, você vai com o seu documento, onde aceita essa troca, né? Vai lá, dá o seu documento, o número da transação e você pega o dinheiro. É super simples, tem lugares do mundo inteiro, mas é sempre bom você levar um pouco de dinheiro também, né? Para passar, principalmente na imigração, ele vai falar quanto dinheiro você tem. Então, eu sempre pego um pouquinho e o resto eu pego realmente no próprio país, através da Western Union ou da TransferWise. Você precisa de uma conta, né? Mas às vezes você vai visitar um parente, por exemplo. Um amigo que tem a conta lá, você transfere pela TransferWise,
para a conta dele e ele saca no valor muito mais barato da cotação e tudo mais. São dicas boas. Ou pelo menos na casa de câmbio. Não quero essas opções, fiquem seguros. Casa de câmbio, o dólar abaixou, o euro abaixou, compra um pouquinho. Subiu, vamos esperar. Mas assim, não deixe para comprar tudo de uma vez. Assim que abaixar, você vai comprar um pouco. E isso também ajuda bastante na hora de você finalizar os seus gastos de viagem. E as casas de câmbio, né? Geralmente, se você, por exemplo, mora numa cidade do interior que não tem a casa de câmbio, é importante você pesquisar online. Você consegue fazer orçamentos online para saber o valor da cotação que você vai comprar a moeda, porque é diferente o valor que a moeda está, né? A cotação comercial, como a Elo comentou, do valor de você comprar a moeda para turismo. Então, é importante você ver, orçar e falar com as agências de viagem. Muitas fazem, você consegue fazer online transferência do dinheiro para a agência, ela te manda o cartão com o dinheiro já, tipo um cartão de débito mesmo, igual a gente tem aqui no Brasil, ou em dinheiro em espécie, você consegue pegar na agência, ou às vezes eles enviam para sua cidade através de alguém. Então, é uma coisa que é só falar, tem milhares de agências de casas de câmbio, é bem fácil de encontrar na internet. Fora esses pontos, a gente ainda tem uma outra coisa que pesa bastante no valor da viagem, que são as passagens aéreas. A gente precisa pesquisar muito e não é só tão simples assim chegar na companhia que faz o voo para o seu destino e pronto. Tem muitas formas que dá para economizar bastante dinheiro no valor da passagem aérea. Então a gente tem duas opções, tanto os comparadores de tarifa, que são sites que você entra, coloca a data, coloca o período que você vai ficar, e aí ele calcula os valores já de várias companhias aéreas e te mostra qual é o mais barato. Também você consegue ver qual dia da semana você consegue ir viajar com uma tarifa melhor, porque geralmente tem essa diferença, dependendo do dia da semana. Tem alguns comparadores de preço que utilizam milhagem, né? Então, 1, 2, 3 milhas, Max Milhas, são portais que têm umas tarifas diferenciadas que às vezes você consegue um valor especial. Fora isso, também tem os programas de milhagem. O programa de milhagem também é muito interessante. Ou programas de milhagem que você assina para ter a milhagem, ou também, se você utiliza bastante cartão de crédito, você pode ativar a opção de pontuação conforme os seus gastos mensais no cartão de crédito. Essa pontuação, geralmente, os bancos têm alguns programas de milhagem que você consegue converter em milhas. Então é uma coisa muito legal. Se você é uma pessoa que gasta bastante no cartão de crédito, você consegue ir aos poucos juntando bastante ponto. E os programas de milhagem, a Elo acho que tem bastante experiência com isso, né? Pode explicar um pouco melhor pra gente? Claro. Programa de milhagem, eu não sou o tipo de pessoa que gasta muito cartão de crédito. Então, eu nem tô nesse nível de gastar e virar ponto, eu nem tenho isso. Mas o que eu acho interessante é que os programas de milhagem disponibilizam opções de você comprar, tipo, como se fosse uma mensalidade. Então, eu uso o Smiles da Gol. Eu gosto do Smiles da Gol porque ele dá bastante oportunidade, não é a melhor companhia aérea, óbvio, mas ele também é afiliado de várias outras companhias aéreas internacionais. Então, você pode viajar com Alitalia, Qatar, Gol, American Airlines. São várias que elas se juntam, né, para poder fazer isso. E eu pago no programa dos Smiles da Gol R$42 por mês. Ele deposita lá na minha continha da Gol 1.000 milhas por mês. Então, você vai juntando, uma hora e fala assim, dá pra trocar por uma passagem, ótima, R$42, tranquilo, né? Dá pra você incluir ele no seu orçamento e é algo que pode te ajudar. E são várias outras empresas que fazem isso, não é só a Gol, né? Então, você pode procurar que mais combina com você e vai te ajudar bastante. Agora, quanto às passagens aéreas, de comprar mesmo passagem aérea sem a milha, eu uso o Skyscanner para buscar, é um comparador de preço, vai mostrar todas as opções e tudo mais. É ótimo, eu tenho até um aplicativo na minha pastinha de viagens. E também eu uso 2 aplicativos, o Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis, que eles estão relacionados à promoção. São ótimos, Então, né? tudo maravilhoso. Cada notificação que chega aqui, é um ataque do coração, do tipo, eu vou comprar, alguém me segura. E até o Pedro, meu namorado, fica assim, respira. Respira. Pensou direito? Porque senão eu já sou ali aquela que fecha, gera um boletão ali, tem umas promoções muito incríveis, né? Que a gente às vezes nem acredita, né? Uhum. E tem realmente umas promoções muito boas, do tipo,
Madrid por R$ 800. Acontece, gente. Passagens, assim, que ficam disponíveis por horas, assim. Então, você tem que ser rápido e fechar essas passagens. Então, tenham esses 2 aplicativos se você está pensando em viajar, porque sempre pode aparecer o seu destino e tem como no Skyscanner, por exemplo, você deixar um alerta de preço. Então, abaixou aquele tipo de passagem que você quer para aquele destino, para aquela data, ele te avisa. Então, você corre lá e compra. Então, ajuda bastante. Outra coisa muito importante, se você tem algum agente de viagem que também possa te ajudar com isso, pode ser legal. Eu tenho 2 amigas que, inclusive, eu posso até divulgar elas aqui. Elas trabalharam comigo na Disney, as 2, e também as 2 na área de turismo. E sempre quando eu quero viajar, eu aviso elas, coloco o destino e tudo mais. E elas, como estão sempre mais ligadas que eu, lá, todo momento vendo isso, apareceu com uma promoção, elas já vêm e me falam. Eu já comprei, acho que, viagem para Miami por R$ 1.300 com elas. E aí elas têm como fechar por 24 horas essa tarifa, segurar. Aí você tem como 24 horas pensar ali e pronto. Então, se tiver, é ótimo. Depois eu posso até passar o contato das 2, se alguém quiser. Perfeito. E por falar em amigas, viajar com amigos, em grupo. Também é um outro ponto que ajuda bastante na hora da economia. Tanto na parte de passagem aérea, geralmente você não consegue uma tarifa diferente, mas você, na hospedagem, ou de repente na alimentação mesmo, se você for comer em algum lugar que você consiga dividir algum prato, ou também nos pontos turísticos, se você for visitar em grupo, tem alguns pontos turísticos que dão desconto, mas principalmente na parte da hospedagem, né? A parte da hospedagem é uma coisa que faz muita diferença quando você está viajando em grupo. Faz muita diferença. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de viajar com gente. Eu adoro gente. Eu quero dividir momentos, eu gosto de estar junto. Então eu gosto tanto de viajar com família como com amigos, porque minha família gosta muito de viajar. Então a gente sempre tá juntos nesses momentos e é sempre muito engraçado, divertido. Tem história para contar, sou a favor. Não só a favor dos momentos em família e amigos, como também da economia, não é mesmo? Economia sempre é bem-vinda em quesito de viagem, né? Com certeza. Então, eu acho que o Airbnb ajuda muito nessa questão. Toda vez eu viajo muito, fico muito em Airbnb. Quando eu fiz a viagem para a Europa, eu fiz com amigas, fomos em 5 e fizemos 7 países. E a gente ficou em Airbnb, a maioria dos lugares. Porque também você tem que pensar numa questão, não só na economia. O hotel você acaba ficando ali com a pessoa até tal momento, depois vai dormir e aí no outro dia se vê. Ali, se você quiser imersão total, é ficar numa casa junto todo mundo, fica até de madrugada conversando, morrendo de rir, come junto. Pra quem gosta, é super legal. E fora que você consegue economizar muito, porque é o valor total da hospedagem dividido em, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas. Isso faz você economizar uma grana boa em questão de hospedagem, que geralmente é uma das coisas que fica mais cara em viagem, né? Exatamente. Tanto na parte da hospedagem, quanto, por exemplo, você tem no Airbnb, para quem não conhece, explicando rapidamente, é um site onde você tem casas de temporada para alugar, ou apartamentos, ou flats, ou kitnets, que você aluga na cidade onde você está visitando. Então lá você vai ter no site as referências das últimas pessoas que ficaram naquela casa, então é bem seguro por isso, você consegue ver as opiniões, e também porque a casa provavelmente vai ter cozinha, então já é um outro ponto para economizar dinheiro também. Você não precisa comer em restaurantes ou em bares ou em lanchonetes todas as refeições. Você tendo a cozinha, comprando as coisas no supermercado, já ajuda muito também na parte da economia. E também na parte de imersão, como você comentou, Elo, eu acho que até para quem gosta de uma experiência bem imersiva quando viaja, é interessante porque você fica como se fosse um habitante daquela cidade, né? Você está numa casa, você está num prédio de pessoas que também moram lá. Então, uma coisa bem legal também. Ai, eu adoro ir para um lugar que eu me sinta parte daquele lugar. Então, eu adoro ir para os Estados Unidos e ficar numa casa americana, falando, nossa, que legal, tô me sentindo parte daquele lugar. Eu fui viajar nesses outros lugares também, estava no prédio que as pessoas eram espanholas, eu achava muito legal fazer parte daquilo por uns dias ser daquela nacionalidade. Então eu acho que ajuda bastante na imersão. E também depende muito do tipo de viajante que você é. O hostel é uma opção super legal se você é mais aventureiro, para você conhecer pessoas, né? Tem viajantes de todo mundo. Então, se você tá indo sozinho ou com pouca gente, conhecer gente assim é muito legal também. Então, eu acho que você tem que
pesar, né, todos esses quesitos para ver o que é melhor para você. Mas que Airbnb e essas hospedagens compartilhadas vão te ajudar na economia, vão muito. E a cozinha é um ponto que você falou muito importante, porque, por exemplo, o café da manhã fora às vezes é caro, né? E assim, você pode usar esse dinheiro para outra coisa. Eu sou super a favor de ir lá no supermercado e comprar algumas coisas. O café da manhã você já toma ali mesmo, faz um lanche, coloca na bolsa, já economiza tempo, economiza dinheiro. E aí, eu sou a favor de escolher alguns restaurantes em alguns lugares da cidade para você realmente comer fora. E a parte da culinária local é um negócio muito importante na viagem, né? Você fazer parte disso, experimentar doce, salgado e tudo mais. Mas eu sempre escolhi alguns dias para fazer isso, algumas refeições, não todas, porque, né, encarece. Então, Exatamente. tentar equilibrar isso daí também fica bem legal. E dentro também acho que do tópico dos tipos de hospedagem, né? Além do Airbnb, a gente tem os tradicionais hotéis, né? Que são geralmente um pouco mais caros e não tem tanta graça. Tem pessoa que gosta pela comodidade, né? Por ter todo dia tá limpo. Mas hotel, gente, a maioria, qualquer lugar do planeta, a maioria dos hotéis é tudo a mesma coisa, né? Então você ficar numa... Sei que você vai ficar num resort de luxo, né? Um resort, assim, 5 estrelas. Aí você vai pelo hotel e não Exatamente. pelo lugar em si, né? E aí, além da opção de hotel, também você tem o hostel, que é essa compartilhada que a Eloá comentou, que geralmente tem quartos de 3, 4, 5, 8, 10, 12, né? Que é uma coisa mais... Geralmente a gente mais jovem, a gente mais mente aberta, assim, que quer realmente interagir com outras pessoas, geralmente pessoas do mundo inteiro, né? Que estão ali viajando. Fora essas opções, também tem uma outra opção que eu gosto, que eu já usei, que é para quem realmente quer entrar na vida das pessoas daquele lugar que ela está visitando, que é o Couchsurfing. É um site super legal, é como se fosse, digamos, um Facebook. Você cria o seu perfil, coloca todas as informações suas e você pode ou buscar um sofá para você dormir na casa de alguém. Sofá, né, digamos, porque é o nome do site, mas geralmente a pessoa tem uma cama, um sofá-cama, um quarto extra, e você fica na casa dessa pessoa totalmente grátis. São pessoas que geralmente querem conhecer outras culturas, pessoas de outros países, e cedem, né, um quarto, uma cama, para você ficar em troca, geralmente as pessoas não cobram nada, né? O site tem essa proposta, você ficar de graça na casa de alguém e ter essa experiência de troca cultural. Então, eu já fiz isso quando eu fui para a França. Eu fiquei na casa de dois franceses, muito gente boa. Um francês que era cozinheiro, fez até refeições super diferentes pra gente comer, tudo de graça, gente. As pessoas existem pessoas incríveis em todos os lugares do mundo. E também fiquei na casa de uma francesa que morou no Brasil, então ela falava um pouco de português. Então foi uma experiência super legal. Ela deixou a chave da casa dela comigo. Eu entrava e saía a hora que eu queria. Então, assim, foi incrível. Então é uma ótima opção também para quem quiser se aventurar, né, nessa uma coisa mais bem imersiva. E lembrando que essas pessoas, elas fazem isso porque é uma imersão cultural de mão dupla, né? Então, elas também querem conhecer muito de você e você daquela cultura e você quer conhecer a cultura deles. Então, geralmente é uma experiência muito legal, né? Eu nunca fui, mas assim, acho que eu faria um dia sim. Outro tópico também muito importante que é bom saber antes de viajar, enquanto você está se planejando, que é a parte das bagagens. Pode ser um tópico um pouco aparentemente óbvio, mas não é. Tanto pela questão da mala, quanto pela questão da bagagem de mão, pelas restrições que tem geralmente nos voos internacionais, geralmente eles são bem mais rígidos. Então é uma coisa bem importante de você se planejar. Primeiro ponto, tamanho da mala. Se você tem mala de mão, geralmente tem um tamanho máximo que a companhia aérea tem. Então, entre no site da companhia aérea, pesquise sobre a bagagem de mão. Bagagem despachada. Pense também na hora que você está comprando sua passagem, se você tem uma bagagem despachada inclusa. Porque de um tempo para cá, né, agora mudaram as formas de venda de passagem. Muitas companhias fazem venda de passagem sem bagagem inclusa. Você só tem direito da bagagem de mão, que na maioria dos casos são 10 quilos, né? Então, fora isso aí, tem também as coisas que você pode levar na mala, que também varia geralmente de companhia para companhia não, mas tem países que às vezes tem algumas restrições que você não pode entrar com certos produtos. Plantas,
coisas silvestres. Logicamente que geralmente quem vai viajar não leva isso, né? Geralmente traz na volta, né? Mas é uma coisa muito importante para você também pesquisar, porque você pode ter as coisas confiscadas na sua bagagem, né? Então, Pode. E até mesmo eu acho que em questão de comodidade, por exemplo, quando eu fiz a viagem em 2018 na Europa com as amigas, a gente só usou transporte público, só. E eu no metrô, carregando aquela mala. E outra, não tem escada rolante, não. E a força incrível que eu tinha, arrastando aquela mala, acabando comigo, entendeu? Então, tento ser econômica. Geralmente eu sou econômica nas malas, assim, tipo, levo pouca coisa e tudo mais. Mas não vai achar que você vai passar 3 meses, leva aquele jumbo de mala, que é sempre um... exatamente. É bem complicado. Tem muitas cidades que não tem escada rolante em transporte público, principalmente cidades na Europa, né, que são cidades bem antigas, então você provavelmente em algumas estações não vai ter escada rolante. E também sobre restrições, que é uma coisa importante de você pesquisar, porque você pode, se você estiver levando na sua bagagem de mão líquidos, certos objetos cortantes, você vai ter que jogar fora. Se você está levando um perfume novo, cheio, você se lascou, porque eles jogam no lixo. Então é uma coisa que você sempre é bom olhar no site da companhia aérea. A companhia aérea sempre disponibiliza todos os detalhes sobre a bagagem. Então é muito importante. E o peso também, né? O peso tanto da bagagem de mão quanto da bagagem despachada, que varia também conforme a companhia aérea que a pessoa comprar, certo? Eu acho assim, ó, aí durante essa pré-viagem, gente, eu acho que planejar é essencial. Tudo que a gente falou nesses pontos precisam ser muito bem pensados, muito bem estruturados. Você colocou que você vai viajar ano que vem, como a gente falou na perguntinha do quando, faz uma planilha. Já que a gente passou por todos esses pontos, documentos, hospedagem, idioma, tudo mais, coloca tópicos mesmo, abre um Excel e coloca lá, hospedagem, passagem, seguro saúde e tudo mais, e coloca todos os seus gastos. Fez a estimativa de gastos, vai dar 10 mil minha viagem, e eu vou viajar daqui a um ano, divide em quantos meses, e o quanto você precisa guardar para viajar, e coloca como meta. Então, você precisa guardar, vamos por R$300 por mês para conseguir fazer a sua viagem daqui a um ano. É R$300 por mês que você vai gastar, tá ali na planilha. Então, eu acho que transformar isso como meta ajuda muito você conseguir viajar, porque às vezes a gente vê e fala assim, esse povo que viaja é rico, tem dinheiro. Gente, é tudo uma questão de planejamento e de prioridade também, né? Eu vejo muito as pessoas falarem isso, não tem dinheiro para isso. Mas tem, na verdade você tem. Se você fizer um planejamento, assim, você consegue. Então, quando eu penso em planejamento de viagem, o Fábio sabe, eu paro tudo que eu tô fazendo. Então, eu tenho que guardar aquilo por mês, eu vou guardar. Eu lembro que chegou numa pré-viagem que 3 meses antes, eu falei, putz, não vou conseguir guardar até o final da viagem, pelo amor de Deus. Eu cortei tudo de gasto que eu tinha e deixei Netflix. Ou seja, durante 3 meses eu só assisti Netflix. As pessoas do meu trabalho, como o Fábio, saíam pra almoçar, vamos almoçar. Falei, não vai dar. Não vai dar. Então é seguir fielmente mesmo e pensar no seu objetivo final. Você quer viajar, para você conseguir, você tem que guardar aquele dinheirinho ali. Usa o Excel, tem várias planilhas na internet que ajudam você a fazer esse controle, né, para você conseguir viajar. E faz um quadro na sua parede, coloca fotos do lugar que te ajuda a motivar para você conseguir guardar esse dinheiro, porque tentação a gente tem na vida a todo momento, né? Um lanche, Exatamente. Um celular, sei lá, um batom, uma maquiagem. Aí você vê o seu quadro com as várias fotos de viagem e fala assim, não vai dar. Não, meu objetivo é esse. Então, pré-viagem é isso, gente. Foco, atenção às metas, vamos fazer tudo certinho, guardar o seu dinheirinho, que no final você consegue. Vamos deixar de sair ali na sexta-feira, a baladinha do sábado, por um bem maior, que é a sua viagem. Exatamente. E é tudo questão de você organizar a sua vida financeira. Você organizando, planejando, repensando, coloca na ponta do lápis todos os gastos que você tem por mês. Lista o que é realmente essencial, o que não faria falta, que posso economizar para de repente fazer uma viagem pro Japão, de repente. Seu sonho é conhecer o Japão. Não dá para você ficar um tempo sem comer, delivery, economiza, faz comida em casa.
Não compra roupa desnecessária, que a gente sabe que a gente consome muita coisa sem a gente ter necessidade de comprar aquilo. Se organizando, você vai conseguir fazer a sua viagem. Pode ser um ano, pode ser 1 ano e meio, pode ser 2 anos, mas você vai conseguir, você vai realizar seu sonho. E olha, vale a pena, né, Lô? A gente sabe que a gente viajar, conhecer outro lugar, conhecer outra cultura, para um lugar que você realmente quer conhecer, vale a pena, às vezes, até 3 anos de economia. Vale, gente, vale muito a pena. E às vezes a gente não presta atenção nos gastos extras que a gente tem e a gente fala assim, não consigo viajar. Na verdade, consegue. Sei lá, sabe aquela unha que você faz toda semana? Tô citando exemplos, tá? Faz você mesmo, não gasta, não tem esse gasto. Sabe, sei lá, aquele delivery que você pede toda quarta-feira porque é promoção? Faz um macarrão em casa, porque você tem um objetivo maior, né? Então, são coisas que a gente não para pensar no dia a dia automático, que aquela economia vai fazer diferença e você vai conseguir viajar. Ninguém pensa assim, né? Ou, por exemplo, todo final de semana está na balada. Gente, o gasto que você tem, você poderia estar viajando. Então, a viagem, ela não é uma exclusividade de quem tem dinheiro sobrando, né? Não, na verdade, eu sempre bato nessa tecla. É uma questão de prioridade. Você tá ali na... Existe tempo para tudo, existe preferências, óbvio. Tá ali na festinha? Tá, você tá gastando dinheiro com isso, mas você poderia estar numa viagem, sim. Poderia estar juntando dinheiro para fazer a sua viagem. Tudo uma questão de prioridade. Todo mundo se organizar direitinho, todo mundo viaja. Exatamente. E para você, que é aquela pessoa que vai falar: ah, mas eu tenho dificuldade em guardar dinheiro, eu não consigo, eu sou desorganizado. Tem também opções que podem te ajudar. Por exemplo, 2 aplicativos muito bons que eu já usei para ajudar no seu planejamento financeiro, que é o Guia Bolso, um aplicativo que tem, acho que para a maioria dos sistemas dos celulares, e também um outro que chama Mobiles, que é um aplicativo para você gerenciar a sua vida financeira. Então, te ajuda muito na parte dos gastos, você vai conseguir controlar, ver quanto que você está gastando, ver de um mês para o outro, de repente, quanto você, olha, isso aqui eu gastei a mais, poderia ter economizado. No mês seguinte você consegue economizar. Então, são dois aplicativos muito bons que ajudam nisso. Fora isso também, na parte de você conseguir se planejar para guardar dinheiro, existe um método de um portal que chama Mochilão A2, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, que chama método MAD, do MAD, né, Mochilão A2, que eles falam sobre uma forma, que eu já tinha visto na internet, de você estipula no período que você tem para juntar o dinheiro que você precisa, você pensa na quantidade de meses e a quantidade de dinheiro que você consegue juntar por mês. Porém, considerando cada mês um valor diferente. Como que funciona? Por exemplo, primeiro mês você consegue guardar R$5. No mês seguinte você vai guardar 10. No mês seguinte 20. No outro 40. No outro 80. E assim sucessivamente. Então você vai dobrando o valor que você consegue juntar por mês. Também você pode fazer ao contrário, que é até uma forma talvez mais fácil para quem já tem um dinheiro. Ah, já tem um dinheiro guardado aqui, sei lá, R$2.000, R$1.000 já guardado para fazer uma viagem. Então considera, por exemplo, o primeiro mês eu tenho R$1.000. O mês seguinte eu tenho que guardar 500. No outro, 250. E aí você vai cortando o valor pela metade. Também é uma outra forma muito interessante de você juntar dinheiro. E fora isso, fora essa técnica, né, que é para quem quer fazer um planejamento mais específico, é realmente o que a gente comentou, né? Fazer uma organização da sua vida financeira, colocar na ponta do lápis e se planejar para juntar um valor específico. Bom, a parte de planejamento para você se organizar a sua vida financeira, juntar a grana que você precisa para fazer a viagem, ok. Agora vamos falar sobre a viagem. Durante a viagem, pontos também muito importantes que é bom a gente pensar antes de ir, tanto pela parte, né, econômica, para a gente saber quanto a gente vai gastar lá, quanto também para você não chegar lá e, gente, pra onde que eu vou? Como que eu pego ônibus aqui nesse lugar? Cada cidade, cada país também tem um costume, uma forma de funcionar o transporte público, uma forma de funcionar os táxis. Então é sempre bom você pesquisar sobre o lugar que você vai. Eu coloquei aqui como primeiro item relevante sobre o transporte público, que é uma coisa que geralmente vale muito a pena você usar. Muitos países têm um transporte público igual ao Brasil, quanto muito melhor, né? Tanto na parte de trem e metrô, que são coisas que ajudam muito na locomoção durante a viagem e geralmente ajuda muito a economizar, principalmente, né? É uma coisa também que
influencia bastante no valor total da viagem, o tanto de que você vai gastar para ficar se locomovendo dentro da cidade, que geralmente é a melhor opção, metrô mesmo, mas também a gente hoje em dia já tem na maioria dos países a opção dos aplicativos, né? Que é o Uber, 99 eu acho que é só no Brasil e alguns países da América Latina, né? Lyft também usa bastante nos Estados Unidos. Então é sempre bom você pesquisar sobre os aplicativos, se você quiser, né, utilizar essa forma de transporte, também é bom você pesquisar sobre quais aplicativos você vai poder usar no seu destino final. E fora que o transporte público, na verdade, ele também faz parte de uma imersão cultural, né? Você, às vezes de carro, você não consegue ver muita coisa, né, e tudo mais. Mas ali no transporte público você consegue estar em contato, andar muito. Eu sou do tipo de pessoa que viaja e anda 15 km por dia. É até importante, a gente não falou isso, mas no planejamento, sabe aquela academia que você não tá indo? Talvez seja importante você ir, porque você vai cansar muito. Um preparo, no mínimo, né, um preparo físico no mínimo, do mínimo, às vezes é importante. Porque o transporte público, ele te exige andar também, né? Você vai andar bastante para conhecer os lugares. E fora que é uma imersão cultural muito legal. E eu acho também que, nesse caso, é bom pensar fora da caixa, do tipo, o transporte público é muito mais barato, eu vou pagar 3 euros no metrô. Mas assim, você tá em 3, e às vezes de carro você chega mais rápido, no Uber, por exemplo, e você divide em 3 pessoas, vai ficar mais barato do que pegar o metrô. Então, talvez o metrô não seja a sua melhor opção. Dá pra pegar um Uber e pagar mais caro e chegar mais rápido. Gente, pensem fora da caixa, sabe? Em questão, na verdade, em relação a tudo, mas nessa hora do transporte, ele vale muito a pena. Você, né, fazer essas compensações aí. Às vezes você sabe que na volta você vai cansar muito. Então, vamos pegar um Uber. Ou não é necessário Uber, porque eu vou gastar um pouco mais. Transporte público não acerta. Sim, e fora isso também você ainda tem a opção de em determinadas cidades, a maioria das cidades que são cidades turísticas, você geralmente tem no transporte público uma opção de comprar um cartão especial para turista, que você consegue pagar um valor X específico e usar, de repente, o transporte público à vontade, sem restrição de quantidades de vezes, quanto também você, às vezes, economiza, porque compensa você comprar esse cartão que você compra, sei lá, 10 viagens e você paga metade do valor que era a passagem. Então é uma coisa também que é muito importante pesquisar antes de você ir, para saber o valor que você vai gastar mais ou menos. Isso aí. E se você é maníaco, viajeiro como eu e a Eloá, você pode fazer os percursos a pé mesmo, que aí você vai conhecendo a cidade, faz uns roteiros para ir conhecendo os bairros. Roteiros por bairros são super legais para você conhecer a cidade de uma forma geral. Então, prepara seu físico, compra um tênis mais ou menos para você fazer caminhada e é uma ótima opção. E aí, nessa hora, o Google Maps é seu melhor amigo. O Google Maps, gente, pra quem não usa em viagem, assim, acho que é a melhor coisa pra você transporte, locomover e tudo mais. Ele vai mostrar o caminho pelo transporte público, a pé e tudo mais, em que estação você tem que descer, em que estação você tem que entrar, se você tem que fazer algum tipo de baldeação, um negócio assim. Então, usem o Google Maps, ele vai te mostrar o caminho e assim, tenha ele como seu melhor amigo, né? Vai te dar o tempo e tudo mais, Google Maps na veia. Inclusive, uma ótima observação, viu? O Google Maps você consegue, quando você baixa o aplicativo no seu celular, você consegue ir numa área lá. Eu vou colocar até o tutorial aqui embaixo na descrição, para quem quiser explorar essa funcionalidade. Você consegue baixar o mapa offline dentro do Google Maps. Então, é uma coisa que ajuda muito. Se você está com seu celular lá, mas não está com chip, não tem internet, nem Wi-Fi, você consegue usar o Google Maps e olhar um mapa, geralmente em tempo real, porque acho que o GPS funciona, e você consegue ver tudo ao seu redor. E acho que é isso, né? Sobre transporte público. É isso, façam. Usem. Pegando um gancho já sobre essa questão do celular, uma outra coisa muito importante de você pesquisar também antes de ir é o chip. Geralmente, a maioria dos países tem a opção de você chegar lá, ver uma companhia, geralmente nos aeroportos já tem os guichês das companhias de telefonia, você consegue comprar um chip pré-pago e de repente, por exemplo, vou ficar uma semana aqui nessa cidade, você compra um pacote para uma semana e às vezes você tem internet limitada. Então é uma coisa que ajuda muito durante a viagem.
tanto para você fazer, né, os vídeos, postar nas redes sociais, mas também para você consultar os locais que você está indo, consultar um mapa que te mostra em tempo real onde você está, consegue consultar alguma informação de algum lugar que você quer ir naquele dia. Então é muito importante e também não é uma coisa cara, é uma coisa que vale a pena você fazer para ficar todo o tempo conectado, né? Uhum. Eu acho assim, tem a opção de você comprar nos aeroportos, mas são sempre mais caros, né? As opções, porque é pela conveniência. Mas, ultimamente, o que eu tenho feito? Eu compro o chip antes mesmo de viajar, e ele chega... Eu nem sabia, mas eu descobri fuçando. O Mercado Livre tem como você comprar chip do, por exemplo, T-Mobile, comprar antes e chegar na sua casa. Então, você já lá no aeroporto troca e começa a funcionar. Então, às vezes, antes vai te ajudar, vai te dar uma segurança maior do que depender do que de chegar lá. Então procure a operadora, procure se tem como você comprar isso antes, porque às vezes é o mesmo preço, vai te dar uma segurança maior, né? Com certeza. Fora isso também, a parte de planejamento do que você vai fazer durante a viagem também é muito importante para você conseguir controlar todos os gastos que você vai ter dia a dia no lugar que você vai, na cidade que você vai visitar. Então, planeja, já faz aquele buscão no Google, já lista todas as atrações que você quer ir, procurar dicas, melhores bares na cidade, vamos ver, por exemplo, melhores bares em Paris, bares mais baratos para comer em Paris, museus que você queira visitar, etc. Tudo que você quer fazer durante a viagem, planeje, veja antes mais ou menos quanto é o valor da entrada de um museu, todos os valores, porque aí você listando, você consegue controlar muito melhor todo o dinheiro que você vai precisar para fazer a viagem. Dentro dessa parte do planejamento das atrações, foi o que a gente comentou, acho que no começo do vídeo. Tem muitos museus que você consegue visitar em determinados dias da semana e não precisa pagar nada. Então, pesquise muito sobre as atrações que você quer saber. Não só por preço, mas para saber se vai estar aberta no dia que você vai e também se você consegue pagar ou não. Eu acho que assim, a internet está aí para ser usada. Então, decidir onde você vai começar uma imersão. A viagem ela começa muito antes de você estar lá no país ou na cidade de fato, né? Então, eu começo sempre, por exemplo, eu tô agora numa vibe Israel, Egito e Jordânia. Ninguém mais aguenta me ouvir falar desses 3 países que eu tô doida pra fazer isso daí. Então, eu passei o fim de semana inteiro, literalmente, assistindo vídeos sobre o que fazer no Egito, o que fazer em Israel, e assim, você já saber o que tem para fazer no lugar, você já saber quanto custa, como você se preparar, porque assim, eu fico até inconformada, como eu trabalhava na Disney, tinha gente, chegava para mim, fazia umas perguntas que eu ficava assim, como assim? Sabe aquele tipo de pessoa que simplesmente foi e não sabe nem o que tem para fazer no lugar, não se planejou, e assim, acaba perdendo muita coisa, né? Porque, por exemplo, a pessoa não se planejou, não organizou o que tem que fazer no dia, perdeu o dia inteiro. Depois, até ela entender como funciona, vai um tempo e tudo mais. Então, ou seja, entendam o que tem para fazer no lugar, aproveitem as informações, veja isso que o Fábio falou de dias e tudo mais. Porque assim, você tem que saber o que você quer fazer, né? Para você fazer uma viagem, aproveitar bastante e tudo mais. Então, começa na imersão. O que fazer em tal lugar? Lugares para ir, passeios para fazer. O que não fazer é importante também, o que não fazer, porque tem muita gente com informação de perrengue que você pode evitar. O que não fazer em tal lugar, dicas, erros que não devo cometer numa viagem, assistam tudo quanto é vídeo, que vai ajudar. E eu acho também legal a gente entender, como eu falei, o que tem em cada lugar. Não adianta você chegar lá e falar assim, não sei o que tem pra fazer. Não, gente, preparem. Tem coisas que precisam ser preparadas com antecedência. Museus, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Museu da Anne Frank, que era um lugar que eu queria muito, muito conhecer. E é um lugar que você tem que preparar com antecedência. Então, você tem que comprar 3 meses antes, porque você não consegue comprar na hora, porque eles gostam. Então, comprei com 3 meses antes de antecedência. E tem coisas que, se você não sabe que vai ter ali no local, você acaba não fazendo. E são coisas super legais. Depois você chega num lugar, conversa com uma pessoa e fala assim, você vai pra tal lugar, você conheceu tal coisa? A gente fala assim, não. Imagina o investimento que você fez para aquele lugar e não conhecer tal coisa? Pelo amor de Deus, né? Então, se informem. Às vezes, outra coisa legal de pensar é que às vezes lugares não tão turísticos
também são legais de conhecer. Então você vai para uma cidade turística, mas tem um bairro super legal que o turista não está acostumado a ir, né? Porque não é o mais falado. Nossa, uma super oportunidade de você conhecer um lugar que as pessoas não conhecem muito bem. Então, por exemplo, eu tive uma experiência assim, que uma vez eu fui pra Miami e eu ficava assim, mas parece que não tem tanta coisa assim pra fazer, não ser praia e tudo mais. E pensando muito na internet, eu descobri um ferry boat, que ia para uma das ilhas nas Bahamas em 2 horas. Perfeito. O lugar era incrível, maravilhoso. Eu falei, um ticket barato, custo relativamente barato. Fui em 2 horas, saía cedo, chegava lá nessa ilha, você passava o dia inteiro e depois ia embora à noite. E foi uma das melhores experiências de viagem que eu tive na vida. É uma ilha chamada Bimini, nas Bahamas, muito pequenininho, muito próximo de Miami, uma cor de água que eu nunca vi igual. E assim, é um negócio que as pessoas Não sabem, não ficam sabendo. Não sabem que isso existe. Eu só descobri porque eu fucei muito. E um negócio que agora todo mundo que fala que vai pra Miami, vai pra Flórida, fala, gente, tem que conhecer Bimini. Mas é um lugar que não é... O turista brasileiro não tá acostumado a ir. Vai pro, sei lá, Gran Bahama, sei lá, outros lugares das Bahamas, que pega aquele navio que vai muito mais tempo, 3 dias, 4 dias. Esse não, em um dia você faz isso. Então procurem atrações não tão turísticas e conheçam lugares diferentes também, porque a internet ela tá muito, muito, muito cheia de informação de lugares que todo mundo vai. Ah, Torre Eiffel, mas o que mais tem em Paris para fazer e que o próprio morador de lá faz geralmente e os turistas não. Conheça esse tipo também de coisa, né? Porque é sempre um plus para acrescentar na sua experiência de viagem, né? Com certeza. A maioria, os melhores lugares são sempre os que os locais visitam e os que não estão no guia óbvio, né? No guia clichê de viagem. Então, pesquisar e ir a fundo da cidade que você vai visitar é sempre muito importante. E na internet, hoje em dia, gente, você encontra tudo. Então, pesquise. Se você gosta de praia, pesquise sobre praias desconhecidas na tal cidade, ou restaurantes secretos. Tem muita coisa que você não imagina e que vai ser incrível, às vezes até barato, né? Exatamente, por exemplo, Orlando. Orlando é um destino clichê, né, que todo mundo gosta de ir, mas pelo fato de ter morado lá um tempo e ter feito parte do processo da Disney e tudo mais, eu fiquei expert na cidade. Gente, Orlando tem 1 milhão de coisas pra você fazer, todo mundo acaba indo lá pra fazer o quê? Disney, Universal, parques, só parques. E tem um monte de coisa tão legal pra fazer que as pessoas não sabem, porque faz o que geralmente todo mundo faz. Então pesquisem com muito carinho, assim, que sempre tem coisa muito legal pra fazer. Exatamente. E ainda dentro dessa questão de planejar e pesquisar, a parte de alimentação também, como eu falei, de pesquisa de bares, por exemplo, é uma coisa muito importante, porque tanto para você planejar as experiências que você pode ter naquele lugar, quanto realmente o valor que você vai gastar em cada uma delas. Então, de repente, você se planejando sobre os restaurantes que você pode ir, restaurantes que são bons e baratos. A gente tem o TripAdvisor, que é um portal muito bom para ver referência de lugares. Até de outra opção também do TripAdvisor, eu uso muito um que chama Yelp. Não sei se vocês já ouviram falar. O Yelp é super legal para você saber se chegou no lugar, não sabe o que comer, não sabe o que. Ele dá as avaliações, tem o cardápio, tem foto do prato e ajuda muito também. É muito bom também. Ele já é popular há alguns anos já, né? Começou acho que nos Estados Unidos, né? E agora acho que tem em todos os países. Uma coisa muito boa, como a Eloá falou também, uma coisa que é bem interessante você fazer quando você for viajar, é experimentar a culinária local. Porque eu, pelo menos, sou comilão, amo comer, gosto de experimentar tudo que o lugar tem de oferecer de diferente, eu vou querer experimentar. Então, se você geralmente conseguir equilibrar, tais refeições eu consigo fazer ou numa lanchonete, ou comprar as coisas no supermercado e fazer no lugar que você está hospedado, você consegue sim ter umas experiências gastronômicas super legais no lugar que você vai viajar, e às vezes por preços que são ótimos realmente, né? Então por isso que é muito importante você pesquisar. Por exemplo, eu vou ficar uma semana em Barcelona. Vou separar, sei lá, quero 2 vezes pelo menos durante essa uma semana comer em 2 restaurantes que são típicos e um pouco de, sei lá, 2 estrelas, 3 estrelas e experimentar uma coisa diferente. Pesquise, planeje que você vai conseguir fazer tranquilamente. Até porque
Tudo bem que a gente tem essas diferenças de câmbio, dependendo do país que a gente vai visitar, né? Mas geralmente não é caro você se alimentar, dependendo do restaurante que você vai. Então, é muito importante. Tem lugares que a comida, se alimentar no país é muito barato, né? Um país que eu fiquei muito chocada é a Espanha, que a comida é incrível, é muito boa e é muito barato se alimentar. Então, você já esteja preparado. É muito barato, dá para então ir em mais lugares diferentes para comer, né? Então, entender essa dinâmica também é bom, é legal para se planejar, né? E comer todo mundo gosta, né? Exatamente. E uma regra de ouro para você se alimentar quando você está turistando. Uma regra das 6 quadras. Não sei se você já ouviu falar dessa regra, Eloá. Não, Não. quer saber? É uma regra que diz que, se você está visitando, por exemplo, estou na Torre Eiffel, digamos assim, ande 6 quadras para você comer, porque geralmente, perto dos pontos turísticos, a maioria dos restaurantes ou você vai pagar um valor absurdamente alto, ou você vai comer uma comida que diz que é típica, diz que é uma comida especial e é uma porcaria. Então essa regra diz para você andar 6 quadras da onde você está no ponto turístico para comer num lugar que às vezes é um lugar realmente típico, menor, que é um lugar onde os locais comem. E isso é muito importante você pesquisar na hora de comer, né? E outra coisa muito importante em relação à comida é a gente é muito legal a imersão cultural na culinária mesmo do país, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não vão com muita sede ao pote com comidas diferentes, porque ninguém quer ter um piriri em um país que você não está preparado para ter um piriri, principalmente, e acabar com a sua viagem. Já aconteceu isso comigo. Eu já passei mal em lugares que... Comigo também. Exatamente. Em lugares muito diferentes. Então, culturas orientais, em que a gente não está acostumado com aquele tipo de condimento, tempero, comida. Eu lembro que quando eu fui para o Marrocos, a comida, foi assim, fora que foi um dos lugares mais diferentes que eu já fui, né? A comida era muito, muito, muito diferente. E eu sentia muito medo de comer as coisas, porque eu morria de medo de passar mal ali e acabar com a viagem. Então, tome cuidado com isso também, sabe? Tem lugares que a comida é mais voltada para pimenta, ou outros lugares não, mas as coisas são mais cruas. Então, tome muito cuidado com o que você vai comer, até com a própria garrafinha de água. Água em lugares, por exemplo, como o Marrocos, não tomar água de lugares que não seja uma garrafinha comprada fechada. Água, não é todo lugar no mundo que a água é potável, tá, gente? Então, a gente tem que pensar fora da caixa até nisso. Comprem a garrafinha d'água mesmo. Então, tomar cuidado com o que você ingere, que você não quer, né, acontecer um probleminha assim no meio da viagem. Pensar nisso também. Sim, com certeza. A água é um ponto muito importante e até um ponto importante a falar da água para você lembrar de levar água com você, geralmente comprar uma garrafinha para você depois conseguir encher em algum lugar. Muitos países têm fontes de água potável na rua, então você levando uma garrafinha você consegue encher, não precisa ficar comprando água a todo momento. E se hidrate muito, porque se você vai ficar turistando, pelo menos por experiência própria, andando o dia todo na rua, você vai precisar se hidratar também, uma coisa muito importante. Você não vai querer desmaiar, passar mal no meio da rua, no meio da sua viagem. Exatamente, principalmente no verão, né? E as pessoas, às vezes, elas vão viajar, não estão com o físico preparado, não estão acostumados com a temperatura do local. Então, por exemplo, na minha experiência trabalhando na Disney, eu trabalhei 2 vezes lá e uma vez foi na época do verão. Eu via tanta gente passando mal, porque já estava andando ali há muito tempo, não estava preparado, desidrata real, tá? E isso não só lá nos parques, mas em outros lugares, né? Então, pense na água, pense na comida, faça aquela pausa, porque é necessário, é melhor do que passar mal e perder um dia de viagem, né? Com certeza. Ou ir parar no hospital. Exatamente. Bom, acho que é isso. Nosso guia completo, super completo. Passamos por todos os tópicos. Então, a última dica que eu quero deixar para você, se seu motivo de viagem de repente for mais flexível, você tem mais tempo para ficar no lugar, você quer ter novas experiências e até de repente quer gastar menos, procure sobre programas de voluntariado. Em vários países existem esses programas. Você consegue, de repente, se hospedar, se alimentar de forma gratuita
em troca de um serviço voluntário que você vai fazer, ajudar em alguma causa super importante, interessante no país que você está visitando. Então é uma opção muito legal para quem tem um estilo de viajante mais flexível e quer fazer umas coisas diferentes, conhecer gente, ajudar em alguma causa. Eu vou deixar também um link aqui, uma matéria falando sobre isso, com alguns portais que existem esses programas de voluntariado. Então, se é a sua praia, também uma ótima opção para você pesquisar sobre. Uhum. E é aquela coisa, né? De uma vez que você começa a viajar, viajou a primeira vez, aí vira paixão, né? Você quer continuar fazendo, quer continuar conhecendo os lugares, porque acho que assim, a gente acaba ficando muito limitado na nossa visão de mundo, na cidade que a gente vive, na comunidade que a gente vive, com a cultura que a gente vive, mas depois que a gente começa a vivenciar experiências assim, a gente vê que o mundo, gente, é tão grande, existe tantas culturas tão diferentes da nossa, que a gente nunca vai parar para pensar, né? E assim, às vezes você nunca consegue se colocar no lugar do outro, e só numa experiência de viagem mesmo que você consegue ver o mundo com outros olhos e abre muitos horizontes, né? Você ter uma experiências diferentes e não pensar somente dentro da sua caixinha ali, na sua cultura, te dá outras experiências, outras vivências, né? Então é um negócio que eu acho que vale muito a pena investir. E acho que assim, todo mundo que me conhece sabe que eu troco qualquer coisa por viagem, gente, qualquer coisa. Aquela saidinha de sábado, eu troco eu junto dinheiro para viajar. E eu acho que assim, é uma experiência que só tem a agregar. Você tem um gasto, mas só tem a agregar. E acho que te ensina muito também em relação a objetivos e metas, né? Uma vez que você começa a fazer isso e ser muito preciso nas coisas que você quer, e toma gosto, você começa, né, a ser mais rígido com você. Não, vou conseguir uma meta, conseguir um objetivo. E aí você vai tomando gosto pela situação, pela coisa, e aí você tem muito lugar nesse mundo pra você conhecer, né? Eu conheço poucos lugares, e falando sobre conhecer lugares, você quer controlar os lugares que você conhece? Também tem aplicativo para isso. Então vai a última dica. Tem um aplicativo que chama BIM, e você mostra os países que você já foi, e ele fala quantos por cento do mundo você já conheceu. O meu é 4. Pouco, né, gente? Mas mesmo assim. E aí você vai riscando a sua lista. E é legal, né, pra quem gosta de viajar. Muito legal. Ter isso no celular. Bom, acho que é isso. A gente fez um vídeo bem completo. Passamos por todos os principais pontos para você se organizar, para você fazer sua primeira viagem internacional. Todos os pontos que você precisa para juntar o dinheiro e para não passar nenhum perrengue durante a viagem, na hora que você for realizar seu sonho. Então, Eloá, muito obrigado pela sua participação. Muita saudade de você, faz tempo que eu não te vejo. E assim que a gente puder, a gente conversa mais sobre viagens, sobre os perrengues. Vou trazer um vídeo só sobre isso para o canal também. Muito obrigada, adorei participar. Estou me sentindo muito honrada, né, de ser uma das primeiras convidadas do canal, porque eu vou usar você até agora e de um assunto que a gente gosta muito de falar. Espero aparecer mais vezes. Adorei. E é isso, compartilharemos muitas dicas de viagem com vocês e espero te ver em breve também, que eu tô com saudade, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o seu gostei, qualquer comentário que você tenha sobre o assunto. Deixe também qualquer dica que você tenha que a gente não comentou nesse vídeo. E a gente se vê numa próxima.